Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós daremos continuação ao nosso assunto com o módulo 3, o nascimento dos Estados Unidos. Bom, estudamos aí nas matérias anteriores sobre as revoluções inglesas, estudamos sobre o iluminismo, estudamos sobre a Revolução Industrial. Dando continuação, vamos agora para o nascimento dos Estados Unidos da América. Pessoal, antes de começarmos a matéria, deixe uma indicação de um filme onde você pode aprofundar os seus conhecimentos através do filme da liderança e do Mel Gibson, O Patriota. Assistam, é um ótimo filme. A caminho da independência, nós temos aqui a nossa famosa Estátua da Liberdade, um presente doado ali dos franceses aos Estados Unidos, onde nós temos aqui a tocha representando as ideias iluministas que os Estados Unidos aderiu aí da França. Pessoal, e justamente é essas ideias iluministas que vão estar como chave no processo de independência dos Estados Unidos. A Estátua da Liberdade ela foi construída em 1886 em uma ilha na entrada do porto da cidade de Nova York. O monumento comemora o centenário da assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aqui temos algumas curiosidades sobre a estátua, você pode depois pausar o vídeo e fazer aí a leitura. Fatores que vão influenciar na colonização. Tivemos ali o processo das grandes navegações, a descoberta da América, e a Inglaterra também está nesse processo das grandes navegações, onde nós tivemos essa parte da América aqui sendo colonizada pela Inglaterra. Ficou ali 13 colônias, onde essas 13 colônias vão se revoltar contra a sua metrópole, se tornando independente. Então, quais foram os fatores que influenciaram a colonização? O desenvolvimento naval, perseguição religiosa na Inglaterra, os puritanos eles fogem então da Inglaterra e vão buscar liberdade religiosa aqui na América. E nós vamos ter o favorecimento do governo, contrato de trabalhos ali de 5 a 7 anos, como um incentivo também para as pessoas colonizarem essa região. Então são os fatores. Em 1620, nós temos os primeiros núcleos de colonização. Uma embarcação pelo nome de Mayflower, trazendo ali as primeiras 100 pessoas, ficaram conhecidos como os Pais Peregrinos, em uma viagem que durou 65 dias em direção à América, na região que ficou conhecido como a Nova Inglaterra. Lembrando, essa viagem era uma viagem ali bem desgastante, algumas pessoas acabaram até morrendo no caminho, então foi uma viagem bem difícil. No século XVII, a América era vista como uma terra de oportunidade e algumas pessoas, ali em busca de uma qualidade de vida melhor, começaram a migrar para essas colônias da América. Dramas de diversas etnias na América do Norte. Nós vamos ter algo aqui que vai levar à origem do que ficou conhecido como um dia de ação de graça. Lembrando, os pais peregrinos ali chegaram, começaram a tentar a agricultura, a cultivar, mas eles não tinham técnicas pelo solo ser diferente, o clima diferente, e eles acabaram ali tendo necessidade para produzir sua própria alimentação. Um contato então com os nativos os ensinam como cultivar ali. Exemplo, eles pescam, em vez de jogar ali a ossada, o resto do peixe fora, joga na terra, ali vai servir de adubo, vai fertilizar a terra e ali você vai conseguir plantar. Algumas técnicas assim foram ensinadas pelos nativos, tá? Pessoal, em uma das primeiras colheitas, eles comemoraram o que ficou conhecido então como Dia de Ação de Graças, que é comemorado até hoje nos Estados Unidos. Essa é a foto, então, mostrando ali a fartura após a colheita, a alimentação, os nativos participando do Dia de Ação de Graças. Uma outra questão que vai marcar também tanto o comércio aí na América com a África e a Inglaterra é o comércio conhecido como comércio triangular. Vou colocar o mapa aqui ampliado, vai ficar mais fácil. Por que triangular? Porque a rota de navegação, justamente, ela vem formando praticamente um triângulo, tá? Então nós tínhamos aqui a Inglaterra, que trazia produtos como o rum aqui para a África, trocava por escravos, os escravos eram tragos aqui para a colônia para trabalhar, aqui produziam açúcar,
e outras mercadorias que eram tragos aqui para a Inglaterra, e assim o nosso comércio girava em torno de um triângulo, por isso o nome comércio triangular. Ok, motivos que vão levar então à independência dessas 13 colônias. Primeiro, um desenvolvimento econômico delas. Elas vão querer se sentir ali, conquistar a sua autonomia econômica. Pagavam muito imposto para a Inglaterra. Um outro fator, conhecido como a Guerra dos 7 Anos, onde a França e a Inglaterra estão brigando, disputando por territórios aqui na América. Final desta guerra, a Inglaterra vence a guerra, mas ela sai com seus cofres vazios. Isso vai fazer com que ela aumente os impostos nas colônias para recuperar a sua economia. E um fator de grande importância, nós estudamos aí no módulo 2 sobre o iluminismo. As ideias do iluminismo de liberdade, igualdade, propriedade privada, o fim do absolutismo, estão fazendo parte dessa população americana. Pessoal, e o aumento dos impostos serão então apenas o estopim, a gota d'água. Começando então com os nossos impostos, a Inglaterra cria um imposto então conhecido como a Lei do Açúcar, onde serão cobrados ali sobre o açúcar e o melaço estrangeiro uma taxa de imposto. Um outro imposto conhecido como a Lei do Selo, ou seja, qualquer tipo de produto que fosse circular na colônia deveria conter um selo inglês. Caso não tivesse o selo, o produto seria considerado como um produto de contrabando. Esse selo já era cobrado ali o imposto. Um outro fator também que vai marcar, conhecido como Massacre de Boston. O que foi esse Massacre de Boston? Em 5 de março de 1770, soldados do rei ali, contendo o protesto que havia no porto de Boston, um dos protestantes acabaram ali lançando uma pedra no soldado, os soldados dispararam tiros, matando 5 pessoas. Isso ficou conhecido como Massacre de Boston. Um outro detalhe de imposto, nós temos aí o parlamento aprovando a lei do chá. E o chá trazia aí praticamente boa parte da economia dessas colônias, aumentando não só a lei do chá, mas a Inglaterra monopolizando aí o chá. Isso vai injuriar os povos das 13 colônias. Como uma forma de protesto, os colonos irão usar uma criatividade, eles irão se fantasiar de índios, vão até um navio de carga de chá inglês, chegando lá irão render os oficiais e irão jogar todas as cargas de chá ao mar. Isso foi uma forma de protesto que eles encontraram, isso ficou conhecido como a Festa do Chá. Pessoal, logicamente a Inglaterra não vai aceitar isso aí. A Inglaterra vai trazer agora duras leis, duras penas, o que ficou conhecido como as leis intoleráveis. O que foram essas leis intoleráveis que a Inglaterra jogou sobre os colonos? Primeiro, o porto de Boston, que era a principal entrada da economia das colônias, foi fechado até que o prejuízo fosse indenizado. A suspensão de todos os benefícios anteriormente concedidos na região de Massachusetts foram cancelados. O impedimento de toda e qualquer manifestação pública contra a metrópole agora também está proibido. Que todos os julgamentos e crimes agora fossem feitos apenas pelos britânicos, tá? Não poderiam ser feitos mais nas colônias. E a lei do alojamento? O que seria essa lei do alojamento? Se viesse um soldado inglês, chegasse aí na sua casa na América, você deveria hospedá-lo, dar alimentação, roupa lavada, ou seja, ele seria alojado em sua residência, em sua casa. Pessoal, os colonos, já insatisfeitos com a Inglaterra, decidem em 1774 se organizar no que ficou conhecido como o Primeiro Congresso de Filadélfia. E ali eles exigiram com que as leis intoleradas elas fossem retiradas. A Inglaterra não cedeu, até que então eles se organizam aí em 76 no Segundo Congresso de Filadélfia. E nesse Segundo Congresso nós temos então a Declaração
de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson, um dos principais redatores aí da Declaração. E em 1776 ainda, nós tivemos então agora as armas falando e representando a colônia, ou seja, o início de uma guerra de independência que vai finalizar só em 1783 com o Tratado de Paris assinado pela Inglaterra. Pessoal, essa declaração ela foi feita em 4 de julho, tá? Você até já viu aí nos filmes americanos essa data importante de 4 de julho de 76, mas lembrando, aqui ainda não foi a independência dos Estados Unidos. Nós ainda teremos aí a guerra, você vai perceber, por exemplo, que só em 83 que nós vamos ter aí a aceitação inglesa. Declaração de Independência. Lembra que eu falei que as ideias do iluminismo estavam diretamente ligadas? É verdade. Então a declaração ela está baseada boa parte em suas ideias. Então nós vamos ter aí também a influência deste movimento de independência que vai levar também na França a uma revolução, futuramente a Revolução Francesa. Pessoal, vamos lá então a um pedacinho, um trechinho da Declaração de Independência dos Americanos. Olha lá, todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Bom, servia para todos? Se você for olhar um jornalzinho que circulava na época, nós temos aqui uma venda de escravos, né? Então, na realidade, esses direitos aí de liberdade, que você já nasce com ele, não servia para os escravos. Entre 26 de setembro e 19 de outubro de 1781, nós vamos ter aí uma batalha que ficou conhecida aí como a Batalha de Yorktown, a última batalha onde vai trazer aí com o apoio dos franceses a independência dos Estados Unidos. Os principais comandantes nós temos aqui como destaque o general George Washington e o Marquês de Lafayette. Pessoal, depois de algumas vitórias e derrotas americanas, finalmente então a Batalha de Yorktown foi uma batalha decisiva, trazendo então a dependência das 13 colônias. Foi assinado então em 3 de setembro de 1783 o Tratado de Paris. Ele é conhecido também como Tratado de Versalhes, mas por ter um igual semelhante lá na Primeira Guerra Mundial, vamos ficar apenas então com o nome Tratado de Paris, é mais fácil para memorizarmos e não criar confusão. Ok? Então a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias e nasce o que vocês conhecem hoje como os Estados Unidos da América. Pessoal, é elaborado então a primeira Constituição dos Estados Unidos em 1787. Ali nós temos a divisão dos 3 poderes, baseados na ideologia iluminista de Montesquieu. Nós temos aqui também pela primeira vez, o federalismo, e os Estados Unidos se tornam uma república presidencialista. Assegurou o exercício de direito político e civil. As eleições indiretas, voto censitário, então não eram todos que se enquadravam aqui na democracia, direito à propriedade privada. Pessoal, então vamos para as eleições. Nós temos então os nossos candidatos. Logicamente ele, aquele que se destacou como general na guerra, o George Washington, vai participar e ele leva melhor 69% dos votos. Depois nós temos John Adams e assim por diante. Pessoal, então nós tivemos o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. E aqui nós temos justamente aqui no Monte Rushmore as 4 principais personalidades, né? Nós temos como destaque aqui justamente o George Washington. Depois nós temos aqui o Thomas Jefferson. Nós temos o Roosevelt, que foi o presidente na Segunda Guerra Mundial. E nós temos o Abraham Lincoln. Nós temos aqui o presidente também que foi assassinado, mas antes disso ele aboliu a escravidão, apesar que os Estados Unidos se chocou em uma guerra civil, iremos ver aí um pouco mais à frente. Mas são as 4 personalidades de destaque na história dos Estados Unidos. Pessoal, agora é com vocês. Façam a leitura do módulo 3, atividades da página 34 até a página 42.
Até a próxima!